Desde o início de 2019, publicámos no Fumaça dezenas de peças. Foram 20 entrevistas, 8 debates, 4 grandes reportagens e 2 séries com um total de 7 episódios. Ouvimos o testemunho de Celso Lopes, residente da Cova da Moura, agredido e sequestrado pela polícia de Alfragide, na Amadora, num caso que condenou 8 agentes por vários crimes. Lançámos o Fumaça no Brasil, com uma longa reportagem sobre como Jair Bolsonaro chegou à presidência. Publicámos a série Dá-lhe Gás, onde depois de 10 meses de investigação, demonstrámos como o processo para a implementação de furos de gás em Aljubarrota e na Bajoca deixou as populações de fora. Cobrimos as eleições europeias, focando-nos em alterações climáticas e na Europa Fortaleza. E lançámos ainda a série Aquilo é Europa, sobre os muros que a União Europeia tem criado para deixar imigrantes e refugiados de fora. Tudo isto com uma redação apenas de 6 pessoas. Fazemos-lo porque acreditamos no jornalismo de profundidade, com investigação e tempo para pensar. Porque nos damos a liberdade de ir mais além, explicando os comos e porquês dos temas mais estruturantes da sociedade. Porque importa ouvir quem não costuma ser ouvido e contar as histórias que não costumam ser contadas. Agora, pedimos a tua ajuda para continuar. O dinheiro que o Fumaça ganhou através de bolsas de jornalismo independente vai terminar em maio de 2020. É por isso que peço o teu apoio. Mesmo que sejam 3 euros por mês, vai a fumaca.pt/contribuir e junta-te à nossa comunidade. Com a tua ajuda, vamos conseguir fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Obrigado. Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidada Helena Amaro, pós-graduada em Direito do Urbanismo, do Ordenamento do Território e do Ambiente pela Universidade de Coimbra, consultora na área do Urbanismo, Arquitetura e Energia, está a fazer o doutoramento em Arquitetura, para o qual ganhou este mês, em agosto, uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, repartida entre a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e o CHAIA, o Centro de História e Arte e Investigação Artística. Parabéns e bem-vinda. Da Universidade de Évora, sim. Olá, boa tarde. Exatamente, da Universidade de Évora. O poder social não pode estar mais, se alguma vez pôde, desligado do poder ou capacidade de nos movermos no espaço. Esta frase é de Eric Shingandou, professor e investigador de Geografia e Urbanismo na Universidade de Manchester, que escreveu isto no artigo Communication, Mobility and the Struggle for Power over Space, em 1993. O poder das pessoas na sociedade depende da forma como se deslocam. Claro. Porquê? Porque eu acho, à medida que vou aprofundando as minhas investigações do meu doutoramento, percebo que há uma relação muito grande entre a liberdade de movimento, porque se calhar a primeira liberdade é exatamente a liberdade de deslocação, e o poder que a pessoa pode adquirir por poder ser aquilo que os americanos chamam all city, no sentido de poder ir a todo lado. E o poder de ir a todo lado implica necessariamente dinheiro para isso, tempo e uma forma de locomoção. No outro dia li um artigo de um geógrafo que agora está radicado nos Estados Unidos, o Tim Creswell, que falava precisamente da diferença hoje em dia de quem é que são os grandes caminheiros. Antes os caminheiros eram os romeiros, não é? Uma regra geral, uma camada mais pobre da população, os viandantes, os dwellers. Hoje em dia os caminheiros são pessoas com grande poder de compra. Portanto, hoje em dia nós temos 2 grupos de pessoas a andarem a pé. Os que são muito pobres e não têm dinheiro para pagar o passe, e os que são muito ricos e têm tempo para andar. Ou que estão perto dos sítios ou que vivem num sítio em que podem andar a pé e que podem fazer as coisas todas numa walking distance, não é? Eu vou chegando cada vez mais à conclusão que os muito pobres têm que ter carro. E à medida que nós vemos estes movimentos todos na cidade, em que as pessoas hoje em dia regressam ao centro, portanto, depois de terem andado a viver em vivendas espalhadas pelas periferias, em que cada um queria ter a sua casa independente com campo de ténis e piscina ou o que fosse. Hoje em dia, mesmo até os grupos económicos com mais dinheiro tendem a regressar ao centro. Mais por uma questão de moda e de conforto que outra coisa. E curiosamente são esses que podem andar de metro. E são esses que podem andar a pé.
à medida que, especialmente no território do Val do Ave, onde nós temos feito a nossa investigação, eu constato que ninguém, exatamente, eu constato que ninguém consegue mover-se naquele território, a não ser que viva na sede de concelho ou numa vila, sem ter um automóvel. E toda aquela paisagem está construída com base nesse pressuposto. É um pressuposto que se chama car-driven, ou seja, toda aquela paisagem é desenhada partindo do pressuposto que quem lá vive consegue ter acesso a uma viatura automóvel. Segundo dados da Eurostat, o Departamento de Estatística da União Europeia, Portugal tinha em 1990 185 carros por cada 1000 habitantes. Em 2016, os últimos dados disponíveis dizem que tinha 470 por cada 1000 habitantes. Ainda assim abaixo da média da UE, que é de 508 por 1000 habitantes, não muito abaixo. Ter carro em Portugal é sinónimo de riqueza ou de necessidade? Primeiro, eu acho que essa taxa de motorização provavelmente está subregistada. Basta que eu possa ter na mesma família mais que uma viatura registada em nome da mesma pessoa. E, portanto, pode haver aí algum problema com esses dados. A tendência hoje em dia, num agregado familiar com 3 pessoas, um casal com um filho, a tendência é para que a taxa de motorização seja igual a 3. O pai tem um carro, um progenitor tem um carro, o outro progenitor tem um carro e o filho também tem. Precisamente por isso, porque não conseguem coordenar boleias, as pessoas tendem a trabalhar em sítios opostos e a dada altura o filho, a viatura acaba por ser uma forma de não estar dependente da boleia dos pais, e como provavelmente foram viver para um sítio em que o filho só pode sair dali se andar de carro, a taxa de motorização por norma é igual a 3, o que é bastante elevado. Mas sim, eu hoje em dia acho que a tendência é para que ter carro seja mais uma necessidade do que um fator de distinção social. Não é um status? Continua a ser, especialmente no Val do Ave. A Agostina Bessa Luís, curiosamente, fala disso muito bem. As pessoas continuam a ter aquela ideia de que quem anda a pé é pobre. Eu cito muitas vezes nas conferências um conto fantástico do Rubem Fonseca, em que a rapariga está a falar de todos os filósofos que falam em apologia do andar a pé, como um bocado com aquela ideia do deambulante solvitur, não é? Eu vou andar a pé e andando a pé eu penso na vida e resolvo todos os problemas da minha existência, o que é um bocado verdade. E o namorado está a ouvir a rapariga a relatar tudo aquilo que lhe passa pela cabeça por causa da sua tese de doutoramento, e a dada altura decide calá-la e dar-lhe um beijo e remata dizendo: andar é para carteiro. E eu penso sempre nisto, nas profissões em que o andar faz obrigatoriamente parte da própria profissão, e penso de como sempre se associou a ideia de que andava quem precisava e quem era pobre. A pé e a pedir, era uma expressão que se usava com frequência, não é? Lá vem ele a pé e a pedir. A ideia de que quem andava a pé era pedinte, ou não tinha dinheiro para o elétrico, ou para ter uma bicicleta sequer, ou o que fosse. Hoje em dia há uma franja da sociedade que já não vê o ter carta de condução como um objetivo da juventude, e há uma franja da sociedade que tende a achar que o automóvel já não é bem aquilo que nos distingue do vizinho do lado. E se o meu vizinho tiver um carro bom, eu não vou querer ter o melhor. Mas não deixam de querer ter um bom carro na garagem, nem que seja só para ser ao fim de semana. E não deixam de querer dizer que andam mais de avião que de carro. Mas eu encontro muito poucas pessoas que se sintam de alguma maneira desobrigadas de terem um bom carro para mostrar. Curiosamente, há dados que nós temos analisado recentemente que têm a ver com o facto de haver uma geração que, curiosamente, portanto, as variáveis estão em correlação inversa, quanto maiores as habilitações que têm os trabalhadores, tendem a desvalorizar uma viatura mais potente ou do último modelo. No sentido de que estudei, a minha distinção social não passa por ter um carro vistoso, ou pelo menos mais caro. Passa por ter um utilitário que me leva a todo lado e que cumpra a função. Curiosamente, aquilo que eu tenho notado é que, embora haja uma tendência de um maior nível de habilitações estar em correlação inversa com essa associação ao automóvel como fator de distinção social, aparece uma coisa contrária. Nos cargos de direção,
quando as empresas continuam a ter o vício, porque isso depois marca muito os padrões de mobilidade que os trabalhadores vão ter e que vão ter também as suas famílias, especialmente os seus filhos. Os padrões de mobilidade tendem a herdar-se como se herdam outras coisas. As pessoas, mesmo que tenham muitas habilitações nos cargos de direção, quando o carro faz parte do pacote do ordenado, então aí vão ter, porque é a empresa que paga, uma viatura muito mais vistosa do que teriam se fossem eles a pagar. Isso é muito curioso. Mas também existe uma correlação entre maior acessibilidade quer dizer maior rendimento? Sim. Como consequência? Sim, isso é um postulado de um economista chileno radicado em Inglaterra, que é o Marcial Echenique, que tem eu quando li o artigo dele é um dos momentos de disclosure da minha tese, em que ele explica uma coisa que eu na altura achei paradoxal, mas que depois percebo como de facto aquilo faz todo sentido, e encontrei depois evidência disso na investigação que fiz para o meu doutoramento, e encontrei depois evidência disso nas reflexões que fui fazendo, nas entrevistas e no trabalho de campo, mesmo até na minha família, que tinha a ver com o seguinte: o que o Marcelo Echenique explica é que há uma relação entre a mobilidade e o rendimento, não no sentido de quem tem mais dinheiro se desloca mais, mas sim que quem se desloca mais tende a conseguir aceder a maior rendimento. A primeira questão tem a ver com a questão do fim do monopólio. Eu deixo de ter que trabalhar para o meu vizinho da porta. E o meu vizinho da porta, sabendo que eu não tenho outra forma de me deslocar, fixa o meu ordenado. A partir do momento em que eu tenho acesso a uma forma de deslocação que não é a marcha a pé, em que me posso deslocar de bicicleta de motorizada ou de automóvel, ou até mesmo de comboio, o meu raio de influência e de acesso ao emprego, eu deixo de estar constrangida pelo vizinho da porta e passo a poder oferecer a minha força de trabalho a outra entidade patronal. E, portanto, a diminuição dessa força de monopólio permite que eu possa aceder a um rendimento melhor. Quem fala do rendimento do trabalho fala de uma questão das compras dos bens de primeira necessidade, ou fala da oferta cultural. Ou de acesso à educação. Acesso à educação, do acesso aos cuidados de saúde, do acesso a tudo. Portanto, a partir do momento em que eu tenho uma forma de me deslocar, eu posso governar o meu rendimento de outra maneira. A nossa questão, isso podemos falar também relativamente às empresas, não é? Quando uma empresa consegue deslocar os seus produtos de uma forma mais eficiente, tem um preço mais competitivo para os colocar no mercado e, portanto, vai conseguir ter maior rendimento por ter uma boa rede de distribuição logística. Grande parte do preço dos produtos que nós pagamos é logística. A logística é um grande negócio. E, portanto, conseguir-se controlar a vertente da logística no preço, em termos de custeio, é uma coisa muito importante. A questão que se coloca, e que eu depois achei curiosa, e é esse um dos objetivos da tese, é perceber qual é o momento a partir do qual o meu custo de mobilidade, leia-se tempo e afetação de rendimento, passa a ser aquilo que põe em causa a minha própria mobilidade social. Ou seja, tentar perceber qual é o limite máximo de quilómetros e o limite máximo de tempo e o limite máximo de rendimento que eu posso afetar às minhas deslocações. Porque a dada altura eu estou a fazer aquilo que qualquer trabalhador tem noção do que é, eu estou a pagar para trabalhar. Aquilo que eu acho que pode vir a fazer com que esta discussão da mobilidade venha a ser uma discussão central na economia, e acho que mais cedo que tarde, tem a ver com uma questão muito simples. É que a partir do momento em que eu tenho os grandes empregadores, sejam serviços, sejam empresas, seja a administração central, o caso, por exemplo, de um hospital, de uma universidade ou do que for, ou o caso de uma empresa transformadora que empregue mais de 500 ou 1000 trabalhadores, eu tenho a obrigação de fazer se for, isso devia ser obrigatório, ainda não é, eu tenho que fazer um plano de mobilidade. Eu tenho que saber como é que as pessoas lá chegam. Sejam os meus fornecedores, sejam os meus trabalhadores, sejam os meus clientes. Porque a mobilidade tem um impacto. Tem um impacto do ponto de vista das infraestruturas que são necessárias, tem um impacto do ponto de vista do consumo energético, das emissões de CO2 e tudo mais, mas acima de tudo tem um impacto monetário no rendimento disponível das pessoas que fazem essa pendulação. Quando eu faço a transferência do custo dessa mobilidade para o trabalhador, eu estou a diminuir-lhe o rendimento disponível. Eu digo-lhe, o senhor tem que entrar às 8 e tem que sair às 4. O que se passa antes das 8 e o que se passa depois das 4 é consigo, mas a hora entra e a hora sai. Quando eu começo a ter um trabalhador que tem que se levantar mais cedo porque demora mais tempo a encontrar estacionamento, ou porque tem que se levantar mais cedo e não pode assegurar o school run e passa essa tarefa, a regra geral, à esposa, e por isso é que são as mulheres que fazem a distribuição das crianças e dão um apoio aos mais velhos, porque aquela pessoa tem que cumprir um horário, é
desonerada do cumprimento de uma tarefa para poder assegurar uma mobilidade a horas. Portanto, o que acaba por acontecer é que nós temos as pessoas a subtraírem tempo ao descanso para poderem ter a certeza que chegam a horas, porque vão encontrar vias congestionadas, parques de estacionamentos congestionados e têm que assegurar que a sua jornada de trabalho começa à hora certa. Quando vão embora, encontram regra geral o mesmo cenário, a não ser que estejam a trabalhar por turnos e trabalhem em contraciclo. E, portanto, o que acaba por acontecer é que, se eu não pensar na mobilidade dos trabalhadores de uma forma justa, porque isto é falar de justiça social, o que vai acontecer é que a mobilidade vai acabar por ser o fator que me permite ter ou não mão de obra disponível para a minha empresa. Porque a partir de uma determinada distância, os trabalhadores dizem, já não me compensa ir trabalhar para aquela empresa, porque o tempo, o custo e os efeitos da mobilidade, porque a mobilidade tem efeitos no organismo, vão fazer com que eu a dada altura esteja a trabalhar a pagar para trabalhar. E, mas portanto, existe uma tendência em vários países neste momento de contar a deslocação de trabalho, casa a casa, trabalho, como parte da jornada de trabalho, certo? Sim, não em Portugal. Ou seja, os seguros dos acidentes de trabalho cobrem as deslocações, mas não é contado como parte da jornada de trabalho a deslocação que o trabalhador faz para o trabalho. E, portanto, se nós somarmos muitas vezes pessoas que atingem 1 hora de deslocação de manhã e 1 hora de deslocação à tarde, nós temos uma pessoa que está 10 horas da sua vida afeta ao trabalho. Se nós somarmos o efeito da deslocação a essa jornada de trabalho, ou seja, o tempo da deslocação, a jornada de trabalho mais o tempo de deslocação novamente, houve uma investigação que foi feita por uma organização chamada TESE, que se chama A Tona da Água, muito interessante, que uma das principais causas do fenómeno da sobreocupação dos trabalhadores é precisamente a questão da deslocação. As pessoas terem que andar a passar de uma interface para o outro, correrem para o comboio, correrem para o autocarro, correrem para o estacionamento, assegurar as deslocações todas dos filhos, dos mais velhos, das compras, das atividades extracurriculares e tudo mais, aquilo que mais causa a sensação de que a pessoa está no limite do burnout é precisamente a mobilidade. Uma mobilidade desorganizada, que leva muito tempo, até pode não levar muito tempo, mas causa muito transtorno, é uma causa de saturação. As pessoas que sofrem as consequências de uma mobilidade desorganizada, muitas vezes não desorganizada por elas, porque elas não a conseguem organizar de outra forma, são precisamente aquelas pessoas que não vão voltar a estudar, que dizem que não têm tempo para ler um livro, que dizem que não se lembram de qual foi a última vez que saíram para tomar um café ou para estar numa reunião da associação de pais ou para conviver com a sua família, e que são aquelas pessoas que vão ter menos paciência para o apoio escolar aos filhos. E, portanto, se nós conseguíssemos organizar a mobilidade de outra forma, provavelmente nós tínhamos uma libertação de tempo e uma libertação de rendimento que poderia ter efeitos sociais muito mais benéficos e que permitiria, acima de tudo, que é aquilo que nós temos investigado aqui relativamente à questão da habitação e de outras áreas de trabalho, que é o dinheiro que nós gastamos ou não gastamos numa determinada política pública, nós vamos gastá-lo na política pública vizinha. Ou seja, aquilo que eu não invisto na mobilidade, eu vou provavelmente gastar na saúde pública. Aquilo que eu não invisto em habitação, eu vou gastá-lo provavelmente em questões de saúde pública, de educação e de transporte. E por aí fora. Ou seja, eu tenho que pensar as políticas públicas todas de uma forma organizada, articulada e, acima de tudo, considerando que umas são condição de acesso às outras. Eu não posso pensar numa política pública de saúde ou de educação sem garantir o acesso. Cada vez mais eu tenho noção de que mesmo o acesso às prestações sociais do Estado, as elementares, não é? A questão do acesso à habitação, à educação e à saúde, assentam todos no pressuposto de que a mobilidade tem que estar garantida. Todas essas, tanto o acesso à habitação como à saúde, são considerados direitos fundamentais pela Carta Fundamental dos Direitos Fundamentais da União Europeia e também da Carta Universal de Direitos Humanos. A mobilidade não é um direito fundamental nestas? Devia ser? Não. E devia. E, acima de tudo, por uma razão, por aquilo que falaste no início da nossa conversa, da questão da associação do movimento e da liberdade do movimento ao poder. Regra geral, os imóveis são sempre os que têm menos poder. Porque uma pessoa que se consegue deslocar no espaço tende a conseguir deslocar-se na sociedade, na escala social. Seja porque é tudo aquilo que resulta do confronto, não é?
A partir do momento em que eu tenho acesso ao centro, como fala o Lefebvre, e as questões todas que mais recentemente têm sido suscitadas pelo David Harvey, se eu tiver acesso à cidade, eu tenho acesso à política, eu tenho acesso a um antro de discussão. Acho que a Sassen dizia uma coisa muito engraçada, que dizia: só se conseguem formar multidões nas cidades. E de facto é verdade. Portanto, se nós conseguirmos que as pessoas se consigam deslocar livremente pelo espaço, as pessoas vão se deslocar livremente na sociedade, no sentido de que vão poder pôr-se em confronto com o outro. Se eu não garantir, eu posso garantir o direito à liberdade, tanto nos documentos de direito internacional como na Constituição da República Portuguesa, mas eu tenho que garantir que as pessoas se conseguem deslocar livremente no espaço a um preço justo, de uma forma segura, e que essa garantia da deslocação é dada por todas as entidades que geram essa deslocação. Ou seja, eu não posso ter uma universidade que não garante o acesso dos seus transportes, eu não posso ter um hospital que não garante o transporte dos doentes, eu não posso ter um estabelecimento de cuidados até culturais, não é? De produtos culturais, um pavilhão esportivo, um teatro, sem garantir que eu o coloco num sítio onde se consegue aceder. E, portanto, a questão do direito ao acesso e da questão da aferição dos níveis de acessibilidade é fundamental para que eu possa dizer que as prestações sociais do Estado são acessíveis para quem tem direito a elas. Uma das coisas que nós mais temos discutido quanto a isto e que me parece importante tem a ver com o seguinte: é que, regra geral, há duas disciplinas que só chegam no fim, quando estamos a falar de desenho de paisagem. As duas últimas layers, exatamente por esta ordem, a penúltima é a layer da mobilidade, quando estamos a falar de desenhos de AutoCAD e de SIGs, ou seja, nós temos um determinado plano de uma cidade e depois vemos as redes de saneamento, as redes de abastecimento de água, as redes do gás, as redes de telecomunicações, e estamos a decidir onde é que vamos implantar os equipamentos. As teorias de localização são muito bonitas na teoria, são teorias. Na prática, a regra geral, são os interesses que determinam as localizações dos equipamentos e não necessariamente as necessidades. E, portanto, quando depois nós decidimos, alguém decide, este estabelecimento de ensino fica aqui, aquele estabelecimento de saúde fica acolá, esta unidade industrial vai se localizar ali, não é porque as variáveis tenham sido todas sopesadas. Regra geral, é porque o terreno ali é mais barato, ou era o sítio onde estavam a vender terreno, noutros sítios ninguém os colocava no mercado, ou é porque tínhamos um terreno ali disponível e, portanto, em vez de irmos às compras e procurarmos um terreno que fique no sítio estrategicamente mais interessante, os equipamentos vão ficar não nos sítios onde devem ficar, mas nos sítios onde podem ficar ao menor custo. Ao menor custo da implantação do edifício em si, ou do equipamento em si, mas não ao menor custo social para as pessoas que se vão deslocar até eles. Durante muitos anos a localização dos equipamentos era muito simples. Há um terreno baldio, há um terreno da junta de freguesia que está sem cultura ou sem afetação, então é para ali que vai o centro de saúde, o lar de idosos, a escola primária, o que for. Isto fez com que estes equipamentos passassem, a maior parte deles, a só serem acessíveis através de transporte individual. Porque o transporte público só foi pensado no fim e depois as vias não tinham calibre e depois não é possível assegurar ângulos de viragem, ou então a pendente é muito violenta para subir e não há lá gente que chegue. Portanto, quando nós estamos a estudar, e para terminar, quando nós estamos a estudar estas questões, a última layer que aparece é a mobilidade, ou seja, já se decidiu tudo e depois vai-se pensar como é que se fazem os espaços de estacionamento à volta, ou vai-se pensar como é que se estica uma linha de autocarro que possa lá passar perto. Ou então contratualiza-se isso até com a instituição, regra geral, tarde e más horas. E a última layer é o arranjo paisagístico, que são os verdes. Ou seja, já depois de estar tudo desenhado é que se chamam os paisagistas para desenhar os canteiros. Aquilo que nós propusemos na nossa investigação, naquela candidatura à FCT que falaste, passa exatamente por isto. Nós, quando estamos a falar de transportes, estamos a falar de paisagem. A política de transportes é aquela que mais determina o ordenamento ou desordenamento da paisagem, por assim dizer, porque as maiores rupturas são sempre feitas por infraestruturas de transporte. Os grandes movimentos de terras, as grandes intervenções em leitos de água, as grandes rupturas, comboios, coisas desse género. Tudo, viadutos, pontos, o que for. Tudo que seja para movimentar cargas, tanto ferrovia ou pessoas, são, regra geral, movimentos de ruptura na paisagem. E, portanto, se nós fôssemos um país à séria, nós teríamos uma coisa chamada política pública de paisagem,
E no momento em que houvesse um determinado plano para fazer uma determinada infraestrutura, as primeiras pessoas a sentarem-se à mesa deviam ser os paisagistas, para sabermos em que é que as estruturas de mobilidade podem valorizar a paisagem e nos sítios em que têm que fazer rupturas, como é que essa ruptura há de ser feita. No momento em que nós tivéssemos em conta a infraestrutura primordial, que é a infraestrutura da estrutura ecológica, nós definiríamos as infraestruturas de transporte, em que a própria infraestrutura de transporte seria um instrumento de valorização dessa paisagem, porque faz parte dela, e ao mesmo tempo uma infraestrutura que, apoiada nessa paisagem, o fizesse com o menor estrago e o máximo rendimento. Regra geral, o que nós temos é o movimento inverso. Temos os engenheiros a fazerem traçados e temos os paisagistas a virem no fim a escolher qual é a planta que se vai pôr no canteiro do separador da autoestrada. Depois temos aquelas situações, como acontece agora em Santarém, de que vamos ter um muro que vai precisar de uma contenção de terras, porque afinal aquilo tem um risco de rocada, porque há para ali uma linha de água que afinal não tem a ter o comportamento que se esperava, mas não sei o quê. E quando nós olhamos para isto, a questão é, isto só é um problema porque não foi pensado à cabeça. Porque se tem sido pensado à cabeça, até podia ter sido uma solução. E os custos envolvidos teriam sido muito menores e não teria havido provavelmente uma transferência de custo da estrutura ou da sua manutenção do ponto de vista social para os utilizadores. E quando eu olho para estas coisas, por exemplo, atravessa-se uma autoestrada inteira, por exemplo, a autoestrada do Pinhal Interior, ou a autoestrada que vem ali de São João da Madeira e que chega ao Porto e depois faz a ligação à Crepe, é tão desolador, mas tão desolador, como qualquer autoestrada tende a ser. Mas aquelas são tão particularmente desoladoras que têm uma taxa de utilização muito mais baixa do que as outras. Porque as pessoas passam lá a primeira vez e tendem a não passar nem a segunda nem a terceira, mesmo que tenham que fazer mais quilómetros pelo outro percurso. E a questão é, porque é que o traçado de uma autoestrada não é, por exemplo, um movimento de oportunidade para uma substituição produtiva? Não é? Se eu tenho um problema de desordenamento florestal no Pinhal Interior, com pinheiro e eucalipto de fraca qualidade, desordenado, que chegou a colar precisamente por causa dos traçados do plano, primeiro do Plano Nacional de Barragens, depois pelo Plano Nacional Rodoviário, com sucessivas expropriações que começam pela cota baixa da expropriação dos terrenos da Veiga, em que as pessoas perdem os terrenos mais férteis, passam a cultivar os da cota mais alta, não com os agrícolas, mas com o florestal. E depois passam ao Plano Nacional Rodoviário e são expropriados na cota alta. E depois, isso gera também um desordenamento florestal. E há terrenos que antes não seriam cultivados e passam a ser. Porque é que a autoestrada não é o trigger, não é? Aquilo que despoleta a substituição produtiva que é necessário fazer-se. Porque é que a autoestrada não é exemplar. Porque é que as faixas de gestão das autoestradas não são aquelas em que nós vemos a paisagem que era suposto existir do lado de dentro. Uma repristinação do Sobro, dos castanheiros, de tudo aquilo que foi desaparecendo. Porque é que o momento... que é que se vê hoje? Eucaliptos? Pinhal e eucalipto. Nós temos de ter noção de uma coisa. Quando nós estivemos em 2017, na altura dos incêndios na Sertã, num laboratório colaborativo que foi feito entre a Universidade de Coimbra, a UTAD, a Universidade de Évora e a FAUP, juntamos 50 pessoas de áreas disciplinares completamente diferentes e fomos durante 5 dias cobrir o território todo da Sertã, corremos a bacia hidrográfica toda do Zezer e tentamos perceber que havia ali uma mancha de coberto vegetal, naquele caso de florestal, que resultava acima de tudo daquilo que eu falava há pouco, não é? Era acima de tudo consequência de um Plano Nacional de Barragens e consequência do Plano Nacional Rodoviário. A maior riqueza que produz a bacia do Zezer é exportada para Lisboa, que é a massa de água de Castelo de Bode e a produção de energia elétrica, que abastece a área metropolitana de Lisboa. E uma das questões que nós na altura suscitamos foi: tem uma rede viária fantástica, porque é que a paisagem é assim? E depois nós percebemos que a maior parte do coberto florestal que nós encontrávamos lá, desordenado, com problemas sérios de infestantes e tudo mais, resultava, acima de tudo, de um desordenamento de paisagem que era consequência de uma demissão do Estado, do governo dessa paisagem e da inexistência completa de uma política pública nesse sentido, que não é só uma política florestal, tem que ser uma coisa mais abrangente, mas acima de tudo resultava de uma coisa, resultava do fracasso do Estado Social.
as pessoas que vivem naqueles territórios precisam de deitar abaixo meia dúzia de eucaliptos e meia dúzia de pinheiros para poderem compor o telhado da casa, para poderem fazer uma reparação num automóvel, para pagarem as propinas a um neto, para poderem trocar, para poderem pagar uma intervenção cirúrgica. Portanto, aquele povoamento florestal, ainda que desordenado, é um aforro. E nós não podemos censurá-los por isso. E a maior parte dos terrenos que estão abandonados não são os terrenos florestais. São os terrenos agrícolas que neste momento não são produtivos. Por isso é que a maior parte dos incêndios neste momento está mais perto das populações do que propriamente nas zonas mais afastadas. E uma das questões que nós na altura discutimos, e essencialmente a Aurora Carapinha e o Domingos Lopes da UTAD e todas as pessoas que foram mobilizadas para aquela discussão, é que em termos de planeamento está tudo feito, mas acontece na questão da política pública de paisagem, especialmente na área florestal, a mesma coisa que acontece na questão das políticas de mobilidade. É que há um divórcio muito grande entre o dentro e o fora. Ou seja, as instituições não chegam às comunidades. E as comunidades, como não percebem o planeamento, não se revêem nele, também não fazem nada para contribuir para a sua aplicação. E, portanto, aquilo que nós encontramos de matriz análoga, e foi por isso que nós propusemos um laboratório colaborativo para a mobilidade no Val do Ave, passa exatamente por isto, que é, se nós não andarmos mais próximos das comunidades a perceber o que é que elas precisam, nós não vamos propor aquilo que seja certo. Vamos propor aquilo que algumas teorias e algumas investigações podem avançar, mas não vamos propor nada que seja eficiente. E é por isso que provavelmente não adianta nada nós termos uma boa rede de transportes e depois não podemos pagar a portagem nessa rede qualificada. Não adianta nada estarmos a falar de políticas de passe único para as áreas metropolitanas e um passe social entre Redondo e Évora custar 150 euros. Nós já vamos falar sobre isso. E, portanto, quando estamos a discutir estas coisas, nós temos que falar de medidas muito pragmáticas. Maria do Carmo Bica, engenheira agrícola e técnica da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, disse durante o debate sobre território e interioridade que organizámos durante o Festival Bons Sons, este agosto, o seguinte: eu estou convencida que para se viver no interior rural, nesta altura, é mais caro do que viver no centro de uma cidade. É mais caro porque não há transportes. Desde logo uma família onde, com 3 pessoas, pai, mãe, filho, ou se o filho for maior de idade já tem que ter 3 carros à porta, não vive sem ter um carro, não há transportes. Para se deslocar ao cinema tem que ir para uma cidade mais próxima, pode ser a 20 km, para o teatro a mesma coisa, para a escola, enfim, fica muito caro viver no interior. Eu diria que é um luxo viver no interior com a mesma qualidade de vida, com o mesmo acesso aos bens e serviços que se vive no centro da cidade. Isto tem que ser pago. É mais caro viver no interior rural do que nos centros urbanos? Não sei. Não sei se é mais caro. Mas há uma coisa que eu tenho uma percepção, é que eu acho que a dicotomia litoral-interior é tão tonta como a dicotomia rural-urbana. Uma das coisas que eu me apercebi nos últimos tempos é que, e foi uma das coisas que nós propusemos no nosso projeto da FCT, é que mesmo no dito litoral eu posso ter aquilo que se chamam territórios dormentes e territórios insones, ou seja, eu posso ter uma zona com muita pujança do ponto de vista económico, com muita oferta de transportes, com uma boa rede, com cobertura pelo passo social, por tudo e mais alguma coisa, e posso, a 20 km da mesma zona, ter pessoas que estão exatamente na mesma circunstância que fala a Maria do Carmo Bica, ou seja, que precisam de um automóvel para se deslocarem porque o comboio não passa perto, porque como é uma zona com rarefação demográfica, ainda que estando no litoral, no dito litoral, não tem massa crítica suficiente para justificar um autocarro a passar de hora a hora, e portanto essas pessoas estão tão isoladas como as outras que vivem no dito interior. Há uma coisa que eu acho que nós temos que ter noção do seguinte: há uma tendência. Isto começou com a rede, com a questão da carta escolar, quando se começaram a encerrar estabelecimentos de ensino, porque não se considerava que fosse exigível às crianças, nem ao Estado, que uma escola primária estivesse aberta por causa de 3 pessoas. E, portanto, esses alunos passam a ter um transporte escolar que os traz para a sede de concelho ou para outra escola vizinha. Eu, por um lado, acho bem. Acho bem porque as crianças devem conviver entre si
e devem ter o embate com o outro. Não faz sentido, se calhar, termos uma turma isolada com 3 alunos. O ex-primeiro-ministro José Sócrates, numa entrevista que nos deu a nós no início do ano passado, em 2018, dizia que era criminoso ter turmas abertas com esse número de alunos. Custa muito dizer que posso concordar com ele, mas sim. Mas tem a ver com uma questão que é... quando eu começo a fechar a escola, eu fechei um centro cívico. Eu fechei o elemento aglutinador que traz um professor de fora que cria uma dinâmica na terra. E eu passei a ter que assegurar que aquelas crianças têm que ter um transporte escolar até à sede do concelho, até à escola vizinha. Essas crianças vão começar a sentir o efeito da mobilidade no seu percurso escolar. Porque têm que andar a fazer piscinas para trás e para a frente e subtraem ao seu tempo de estudo o tempo da deslocação. E de manhã têm que se levantar mais cedo do que os outros colegas da mesma turma para poderem chegar a horas à escola, e à noite vão ter mais um tempo de deslocação e nesse tempo de deslocação não vão poder fazer os trabalhos de casa. Isso é um problema de mobilidade ou é um problema de proximidade de equipamento e de proximidade a questão de serviços? é, a partir do momento em que nós entramos num problema de rarefação demográfica, nós começamos a definir aquilo que é exigível que o Estado faça abaixo de determinados limites mínimos. Eu devo ter um centro de saúde aberto para 10 pessoas? Eu devo ter uma junta de freguesia aberta para uma aldeia com 5 pessoas? E todas estas questões vão continuar a surgir em Catadupa. Eu no outro dia discutia isso com o Tiago Pereira. E devemos ter ou não? Talvez devamos ter soluções em que as estruturas estão abertas ainda que às segundas, quartas e sextas. Ou às segundas e quintas. Ou ao domingo. Mas que a estrutura continue lá. E que possa ser assegurada, como o mesmo padre assegura várias paróquias, não é? Que o mesmo presidente da junta, ou que o mesmo médico, ou que o mesmo professor possa assegurar diferentes estruturas. A partir do momento em que eu vou encerrando uma estrutura, eu vou encerrar as outras todas. Eu comecei por encerrar as escolas, depois encerrei os postos de correio, depois encerrei os bancos, e à medida que eu fui encerrando todo esse nível de serviços, e todos esses serviços foram concentrados na sede do concelho, quem tem carro vai à sede do concelho, quem não tem não vai. Deixa-me só dar-te uns dados. Segundo o relatório do Governo Interior em números, base para um diagnóstico, que está incluído no Plano Nacional para a Coesão Territorial, as áreas classificadas como interior prefazem quase 70% do território nacional e têm uma população de 2,2 milhões, é aproximadamente 20% do total da população portuguesa. Entre 2001 e 2011, que foram os últimos censos, houve uma perda de 7% da população nesses territórios, enquanto que o restante território nacional, portanto o que não é interior, os 30% que não são interior, tiveram um ganho de 4% da população. Devem desenhar-se redes de transportes, equipamentos, serviços para sítios onde não vivem pessoas? Ou será que não vivem pessoas porque não existem redes de transportes, equipamentos e serviços? O ciclo acaba sempre por ser vicioso, ou seja, a partir do momento em que eu vou eliminando os serviços, o transporte deixa de se justificar, não é? Ou seja, eu lembro-me de uma visita que fizemos ao Parque Natural do Montezinho em 2011. E essa visita tinha quando nós paramos à porta da aldeia de Montezinho, tinha lá um letreiro colado na junta que dizia uma coisa fantástica. Que hoje em dia se fala de uma forma muito sofisticada que se chama o transporte on demand. Não é? Transporte a pedido. A pedido. Há uma série de projetos. Sim. Por exemplo, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que tem 13 municípios, tem isso. A Câmara Municipal de Mafra, há vários. Estávamos em 2011 e ainda isto não se falava. E o sistema era muito simples. Se quer que a carreira para Montalegre, a das 7:15, passe no Montezinho, liga ao Presidente da Junta. Porque o transporte a pedido implica sempre uma dimensão tecnológica. Implica que a pessoa possa ligar para fazer a reserva ou que carregue num botão para mandar vir. Ali era muito simples. Quer que a carreira passe cá porque precisa de ir a Montalegre na primeira carreira para estar lá às 8:30? Passa aqui, sim senhor. Peça ao Presidente da Junta e o Presidente da Junta liga ao motorista. Isso é uma boa solução? É um remédio? Isto é uma solução que é eficiente. Porque o autocarro não precisa lá passar se não está lá ninguém. E nas zonas de rarefação demográfica faz todo sentido que eu possa pedir o serviço e que quando o peço, que ele chegue a horas, que tenha um preço acessível e que garanta as voltinhas todas que eu tenho para dar. Mas não faz sentido que eu vá ter um autocarro que vai parar num sítio onde não está ninguém. Isto tem a ver com questão de gestão de eficiência, porque é, se eu ponho um autocarro a circular e esse autocarro que circula não deixa nem traz passageiros, o que vai acontecer é que eu estou a gastar recursos que me vão fazer falta mais à frente. E nós temos que ser sensatos, acima de tudo sensatos. Todavia, eu sou a primeira pessoa a dizer que quando eu tenho um determinado aglomerado urbano, em que os meus dados estatísticos me permitem concluir que eu tenho
um baixo nível de literacia, um número muito elevado de beneficiários de prestações sociais do Estado e uma elevada taxa de desemprego, eu devo pôr um autocarro a passar à porta várias vezes por dia, mais não seja com um passe gratuito para toda esta população, mais não seja para os mover. E voltamos ao início da nossa conversa, quem não se move tende a ficar sempre no mesmo sítio do ponto de vista social. E, portanto, se eu pegar naqueles trabalhadores, se eu pegar naqueles desempregados, se eu pegar naqueles alunos que não têm acesso a atividades extracurriculares porque estão, por exemplo, num bairro social que foi localizado no sítio errado, eu devo pegar num autocarro que vai começar a passar lá, nem que seja para que as pessoas sintam que podem sair dali, que podem vir procurar emprego. E eu aí tenho um cruzamento entre mobilidade e emprego. Agora, a nossa questão, e que me parece curiosa, aquela questão que foi suscitada relativamente à questão dos 70% que vivem no interior, eu não deixo de achar curiosa uma coisa. Dos 20% que vivem no interior, vivem em 70% do território. Que vivem em 70% do território, só entraram com aqueles que consideraram que viviam no interior. E todos aqueles que vivem numa zona que podia ser considerada interior, ainda que fiquem no litoral. Se calhar não estamos a falar de 2,2 milhões de pessoas. Estamos a falar de 4 milhões ou mais. Uhum. O Rogério Rocamar, que é economista, professor no ISCTE e fundador da ANIMAR, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, que também foi um dos convidados desse tal debate sobre o território e interioridade que nós fizemos no Bons Sons há umas semanas. Ele descreveu o interior, e estou a citar, como todas as regiões e territórios de um país que não correspondem aos interesses predominantes da economia desse país ficaram à margem dos processos de crescimento económico que dominaram os últimos 200 anos do país. O interior é todo o território que o capitalismo desprezou, marginalizou para marcar a sua lógica de crescimento económico. Concorda? Em parte, mas por uma razão muito simples. O Douro, grande parte da paisagem do Douro é interior e é profundamente capitalista. Portanto, grande parte do olival intensivo que hoje é explorado no Alentejo é profundamente capitalista. Aceito que sejam territórios à margem e onde não está ninguém é sempre muito mais fácil fazer-se o que nos apetece, porque não vamos ter oposições, não vamos ter as multidões que se formam nas cidades, para só porem ao que quer que seja. Os mapas da exploração do Plano Nacional do Lítio assentam essencialmente nas zonas que estão à margem, precisamente porque, do ponto de vista geológico, evidentemente são nas zonas onde esse material existe, mas por outro lado, do ponto de vista estratégico, estão definidas para as zonas onde não vai haver oposição, porque, como diz o Álvaro, são lá eles, não é? Estão longe. Luís Álvaro Domingos. Diz Álvaro Domingos. E, portanto, a dificuldade é exatamente essa. É uma inexistência de massa crítica nesses territórios marginais. É muito difícil ter-se uma associação civil que consiga mobilizar quem quer que seja para combater o que quer que seja, ou para promover o que quer que seja, num território com baixo nível de eleitores. Baixo nível no sentido, baixo número de eleitores. E por isso, eu acho que os territórios que estão à margem, muitas vezes não são os territórios da rarefação demográfica. Eu tenho territórios à margem no centro da cidade do Porto. E a questão é, eu acho que determinados territórios, ou determinadas paisagens, melhor dizendo, só não estão, se calhar, com o mesmo grau de desenvolvimento, com o mesmo nível de serviços e com o mesmo cuidado, porque acho que isto depois no fim é uma questão de cuidado, precisamente porque ainda não se cruzaram interesses e necessidades. Aquelas pessoas têm necessidades para prover, mas satisfazer aquelas necessidades ainda não é interessante do ponto de vista do negócio para ninguém. No momento em que, do ponto de vista do negócio, seja interessante, não vai faltar quem queira prover essas necessidades. É tudo uma questão de negócio. Vamos falar de um programa que tu já mencionaste. Uma das decisões mais emblemáticas do Orçamento de Estado para 2018 foi a criação do Programa de Apoio à Redução Tarifária dos Transportes Públicos, o PART, que toda a gente conhece como uma medida dos espaços únicos a preços mais baixos do que eram anteriormente, em todo o país. Na cerimónia que assinalou a entrada em vigor do programa, em Setúbal, o Primeiro-Ministro António Costa afirmou que o passo único é, estou a citar, a maior revolução nos transportes públicos nas últimas décadas. É assim tão revolucionária esta medida? É. E há vários anos que eu falo sobre isso. E fico satisfeita que tenha sido adotada. Mas também, como se diz,
o Sr. Primeiro-Ministro António Costa é poucochinho. Porquê é que é poucochinho? Porque não adianta nada massificar um acesso se não tiver o cuidado de garantir que a massificação do acesso não vai provocar uma perda de qualidade do serviço. Isso pode acontecer sempre numa fase inicial em que há um ajuste entre procura e oferta. Eu acho que eles não estavam à espera que houvesse uma adesão tão grande ao serviço. Só na área metropolitana de Lisboa houve, em junho, mais 164 mil detentores de passes do que havia antes. Pode ser importante se isso implicar uma coisa que se chama alteração modal. Ou seja, se eu estiver a retirar as pessoas que estavam a deslocar-se em transporte individual e passam a deslocar-se em transporte coletivo, mas é ainda mais importante se passaram a obter passe aqueles que não se deslocavam. E esses dados eu gostava de os ter. Ou seja, não me interessa só saber se os 164 mil que passaram a ter passe eram aqueles que se deslocavam em transporte individual. Interessa-me saber se a medida está a chegar àqueles que precisavam dela, do ponto de vista social. Daqueles que efetivamente não se moviam porque não tinham dinheiro para o passe e que agora vão poder, por exemplo, como dizíamos no início, ter mais mobilidade e, portanto, ter mais rendimento. Mas houve resposta de oferta para este aumento da procura? A oferta dos dados que eu disponho não está a ser capaz de dar resposta à procura que aumentou. Mas isso é normal num ajuste, não é? Eu, quando lanço uma medida, parto do pressuposto que ela poderá ser bem sucedida se eu tiver recolhido dados sobre isso, mas depois eu tenho que fazer um reforço de frotas, um reforço de horários e, acima de tudo, um reforço dos níveis de urbanidade dos pontos dos interfaces, não é? Eu tenho que ter a certeza que as pessoas não vão estar com uma perda de qualidade nos pontos de espera, não é? Que eu tenho instalações sanitárias, que eu tenho zonas para as pessoas esperarem sentadas, que eu tenho uma série de coisas que permitem dizer que o espaço do ponto de espera é um ponto de encontro e um ponto de qualidade. O que me parece sério é o parte... suponho que numa fase mais à frente vai ser mais ambicioso e vai chegar ao passe livre, que eu acho que era o que devia ser. Passe gratuito. Passe gratuito, passe livre, como no Brasil foi proposto, que é ninguém paga transportes públicos. E nós, provavelmente, com mais 2 ou 3 crises energéticas como estas que tivemos, nós vamos precisar lá chegar. Porque as pessoas vão chegar à conclusão que estão, de facto, completamente dependentes do combustível para fazer o que quer que seja. Do automóvel, neste caso. A questão é que o que me parece que era importante era que o passe social fosse exatamente isso, que fosse social. Ou seja, que tivesse uma vertente social associada, mais marcada. Ou seja, que tivesse como objetivo primordial dar o acesso aos equipamentos, dar o acesso às prestações sociais do Estado. E isso implica uma reconfiguração da rede, uma reconfiguração da oferta, mas acima de tudo parece-me que implica uma coisa mais séria. Implica colocar-se a layer da mobilidade como o primeiro instrumento a ponderar quando nós estamos a falar de equipamentos. Uma das coisas que eu tenho sustentado nos últimos anos é que a política de mobilidade permite corrigir aquilo que as outras falharam. Eu posso ter previsto uma escola demasiado afastada do centro, um hospital num sítio onde não interessa, posso ter previsto um determinado equipamento cultural numa zona onde eu só consigo chegar a transporte individual. Mas se eu tiver uma boa rede de mobilidade, eu consigo superar o gap que existe no mau planeamento, nas más opções. Tenho que ter noção é que a mobilidade tem um encargo, tem um custo e tem um impacto. Sim. Mas muitas vezes eu consigo, com as políticas de mobilidade, aquilo que falávamos antes no início da nossa entrevista, aquela ideia entre ser-se um bom estratega como um jogador de xadrez e suficientemente acrobata, suficientemente flexível como um acrobata. A política de mobilidade tem que ser exatamente isso. Eu tenho que pensar a mobilidade a longo prazo, mas tenho que dar soluções flexíveis que colmatem os falhanços das outras políticas públicas. Mas a mobilidade não pode andar só a colmatar falhanços. Ela tem que passar de ser uma estrutura flexível que dá resposta a ser uma coisa que estrutura o próprio território. O passe único deve servir para nos fazer pensar se ele consegue ser adotado pelas pessoas, não apenas nos primeiros 3 ou 6 meses, mas se pode ser uma medida estrutural. E para ele poder ser uma medida estrutural, eu tenho se calhar que repensar em todo o território que ficou francamente disperso, quantas pessoas aderiram ao passe único, mas não conseguiram libertar-se do automóvel. Porque continuam a fazer a chamada first mile, não é? O ponto de acesso entre a origem e o ponto da entrada no autocarro, continuam a ter que o fazer com recurso ao automóvel. Ou seja, levam o carro, estacionam para poderem apanhar um comboio ou outro. Portanto, o que eu tenho que pensar é, dentro desses 164 mil
que aderiram ao passo único. Isto foi só na área metropolitana de Lisboa. Sim, Mas os números vão ser diferentes para o país inteiro. Quando vamos buscar esses dados, dos 164 mil que aderiram ao passo único, quantos foram aqueles que, mesmo tendo aderido ao passo único, continuam a precisar de uma viatura de transporte individual? E aí é que o passo único pode servir para ser o expediente que nos serve para puxar a ponta do novelo, para ir buscar a informação, para eu perceber qual foi a paisagem que eu andei a não desenhar. A Lei número 52 de 2015, de 9 de junho, o regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, atribuiu às câmaras municipais e às comunidades intermunicipais, as CIM, e áreas metropolitanas, a competências como autoridades de transportes, no planeamento e gestão de serviços públicos de transportes e passageiros. Esta medida resolve a falta de transportes fora das grandes cidades ou apenas atomiza ainda mais as redes que existem no país? Eu acho que é uma camisa de 7 varas, como se costumava dizer. As CIMs têm um problema muito grande, que é juntar quintas. Ou seja, cada câmara é uma quinta, cada um gosta de mandar na sua quinta. E depois há vizinhanças que eram obrigatórias e que não existem. Ou seja, para mim não faz sentido nenhum que eu não tenha na mesma CIM Famalicão e Guimarães. Porque a maior vinculação que existe é entre Famalicão e entre Santo Tirso. Quando nós olhamos para o Val do Ave, não se pode pensar que aquela voisinagem toda não faça parte da mesma CIM. Ou seja, eu tenho que ter Barcelos, Braga, Famalicão, Trofa, Santo Tirso e Guimarães, tudo no mesmo saco. Não posso não ter. Se depois no fim em Guimarães lhes somam as terras de basto ou não, se chego ali à zona da Trofa e vou estender aquilo depois para o lado, para Santo Tirso e para Paredes, isso já é outra questão, porque a alta pode ficar demasiado grande e ficar ingerível. Mas quando nós olhamos para os dados das movimentações e percebemos a grande articulação que existe, por exemplo, entre o Val do Ave e o Val do Cávado, grande parte do desemprego do têxtil de Braga e de Barcelos encontrou emprego no Val do Ave. E, portanto, as pessoas pendulam entre o Val do Cávado e o Val do Ave. E nós andamos sempre de bacia hidrográfica em bacia hidrográfica. Grande parte dos quadros técnicos que trabalham no Val do Ave vive no Douro. Vive na área metropolitana do Porto. A Trofa é a área metropolitana. A quantos quilómetros ou a quanto tempo? De carro, do Porto, do centro do Porto a Famalicão, são 35 minutos. Se eu quiser ir de comboio, eu demoro para cima de 1h30. Quando depois as empresas fornecem o carro de serviço, a coisa complica-se ainda mais. Qual é a grande dificuldade aqui? É que as comunidades intermunicipais são uma geometria voluntária. Ou seja, as câmaras municipais agregaram-se como quiseram. E fizeram-no provavelmente em função de simpatias políticas, em função de vizinhanças estratégicas. Eu acho que a determinação das comunidades intermunicipais tinha que ter sido heterodeterminada, definida para a administração central, baseada em dados que justificassem o agrupamento dos municípios. Para mim não faz sentido, por exemplo, que o passo único da área metropolitana do Porto não se estenda ao Val do Ave. O Val do Ave tem uma ligação tão intensa com a área metropolitana do Porto que o que fazia sentido era que nós tivéssemos a área metropolitana do Porto e Val do Ave. Por exemplo, isto só em termos de transporte. O andante do Porto devia servir para todo o Val do Ave. E quando nós estamos a falar destas comunidades intermunicipais, basta que os cadernos de encargos dos concursos lançados pelas comunidades intermunicipais não tiveram que ter uma validação prévia por uma entidade reguladora de transportes que dissesse sim senhor, este caderno de encargos pode seguir. E portanto nós temos uma modelação dos concursos que foram lançados com os seus cadernos de encargos a não terem sido definidos por aqueles que se calhar estariam mais avalizados para os aprovarem. E eu acho que isso pode ser o início de um sarilho. Depois, parece-me que as CIMs, o princípio da subsidiariedade do direito europeu diz deve resolver o problema a entidade que esteja mais próxima dele. E faz todo sentido. O Presidente da Junta é que deve resolver o problema dos seus paroquianos, da mesma maneira que o Presidente da Câmara é que deve resolver o problema do seu município. E eu, contra isso nada, bem pelo contrário. Acho que é mais fácil as comunidades chegarem ao Presidente da Junta e ao Presidente da Câmara do que chegarem ao Secretário de Estado. Mas eu também já aprendi que quando nós queremos uma coisa bem resolvida, temos que ir bater à porta do Secretário de Estado ou à porta do Ministro. Porque a maior parte das vezes as pessoas tendem a admitir-se dos seus problemas porque dizem eu precisava de uma solução de milhões e como não tenho uma solução de milhões eu não vou resolver o problema. E desculpam-se com essa solução de milhões. Mas muitas vezes a solução era fazível com menos de 1 milhão.
ou menos de meio milhão, ou com um quarto de milhão. Mas quando nós estamos a falar de planeamento estratégico na área dos transportes, por exemplo, uma das áreas que fez uma investigação profunda sobre transportes foi o Quadrilátero. O Quadrilátero é uma associação de municípios que soma Barcelos, Braga, Guimarães e Famalicão. E eu penso assim, então estes 4 juntaram-se, porque é que a Trofa, que até há uns tempos atrás fazia parte de Santo Tirso, não faz parte do Quadrilátero, atendendo à estreita vinculação que tem com Famalicão. São limítrofes, quase que não se consegue perceber qual é a diferença de um município e o outro. Que sentido é que isto faz que não faça parte do mesmo grupo? Quando lançaram uma grande investigação para estudar a mobilidade naqueles 4 municípios, faltou fazer o link entre aquela investigação e a investigação que se estava a fazer na Trofa, que se estava a fazer em Santo Tirso e em Guimarães e na área metropolitana do Porto. Ou seja, dá-se que as pessoas estão a estudar o seu próprio umbigo, quando as suas hiperligações são precisamente com os seus vizinhos. Quando nós estamos a falar das comunidades intermunicipais, o que me parece mais grave é que continuamos de alguma maneira a pensar poucochinho, a pensar vizinhanças que se calhar não são as vizinhanças mais naturais, ou provavelmente vizinhanças que não são as vizinhanças mais produtivas. E eu receio que, se a coisa não passar por uma monitorização do que é que são os resultados obtidos ao fim dos primeiros 6 meses, 1 ano de operação, e não fizermos correções destas geografias, porque os fenómenos, no caso, por exemplo, dos fenómenos ambientais, as situações de um incêndio, da poluição, a situação de um fenómeno social, de desemprego, de marginalidade, do que for, não ligam muito às fronteiras administrativas, que são fronteiras políticas, que são coisas inventadas. A mobilidade também é um fenómeno para o qual a fronteira politicamente determinada é irrisória. Não é? Mas os municípios e as CIMs têm as capacidades técnicas e têm os orçamentos para poderem resolver problemas? Capacidades técnicas têm seríssimas reservas. E acho que nesse aspecto as câmaras municipais, as CIMs e o governo podiam ter determinado que nenhuma CIM pode lançar cá para fora um caderno de encargos sem que esse caderno de encargos seja validado por um centro de investigação, no caso do CEA ou da Faculdade de Engenharia do Porto, de qualquer outro centro de investigação que olhe para aqueles dados e que, do ponto de vista sociológico, paisagístico, do ordenamento do território e tudo mais, olhe para aqueles dados e consiga perceber se aquilo vai ser uma solução ou se aquilo vai ser um problema. Isso implicaria uma leitura crítica antes de se pôr o pé em ramo verde. E não me parece que tenha sido isso que aconteceu. Queria falar sobre o último tema da nossa conversa. Em fevereiro de 2018, na cerimónia de entrega de veículos elétricos no âmbito do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública, o EcoMob, cujo objetivo é substituir 1.200 veículos com mais de 10 anos por veículos elétricos em toda a Administração Pública até 2020, o Primeiro-Ministro António Costa disse: a mobilidade elétrica é hoje uma prioridade consensual e veio mesmo para ficar. O futuro da mobilidade é elétrico? Depende. Depende por uma razão muito simples, e eu acho que o meu doutoramento começou exatamente pela questão de percebermos se a mobilidade elétrica poderia ser o trigger que nos permitiria estudar, ou se poderia ser o dispositivo tecnológico que nos faria repensar todo o sistema. Quando eu comecei a estudar a questão, percebi que... Isso foi quando? Corria o ano 2011. E na altura havia uma fé inabalável na tecnologia, havia um branqueamento do que era o material com que as baterias eram feitas. A questão da extração do lítio era uma questão que estava bastante colocada de parte, e portanto a ideia do shift energético era deixamos de estar a trabalhar com combustão interna e passamos a falar de pilhas de combustível. Não se falava nem dos problemas da extração do lítio, nem se falava tanto da questão depois das energias que vinham abastecer essas baterias. Mas existia já um Plano Nacional de Havia Barragens? Havia um Plano Nacional de Barragens, tudo mais. A questão é a maneira como a questão é colocada. É que faz-se uma rede nacional de carregamentos de veículos elétricos, tudo para transporte individual. A grande aposta dos veículos elétricos no início, e persiste, é essencialmente para... veículos com 4 pessoas, para deslocações hoje em dia com uma autonomia maior, mas que não deixa de ser um gadget para quem tem poder de compra. Portanto, a mobilidade elétrica não é uma mobilidade para embaratecer a mobilidade para aqueles que mais precisavam que ela fosse barata.
Quando o Primeiro-Ministro diz que a mobilidade elétrica é uma prioridade, ele está a dizer que a prioridade é o carro elétrico ou é uma rede de transportes públicos elétricos? Não, ele está a falar de veículos elétricos. Está a falar de transporte individuais. Sim. Porque se estivesse a falar da questão da mobilidade elétrica do ponto de vista da rede pública, nós teríamos tido um maior investimento, por exemplo, nos elétricos no Porto. E não temos. Temos exatamente o oposto, que foi o levantamento da rede dos elétricos, só elétricos para passear turistas, e vamos ter uma linha de metro, alegadamente, se tivermos, uma linha de metro que faz o primeiro quarto de volta de ligação entre a estação de São Bento e a Rotunda da Boa Vista, que não interessa a ninguém. Melhor, nós sabemos a quem interessa, mas não interessa de certeza às populações. A quem é que interessa? Interessa aos grupos económicos que adquiriram os terrenos que aquela rede de metro vai servir. Ou que se lhes prometeram que iria servir. A começar pelo próprio Corte Inglês na Rotunda da Boa Vista. E, portanto, quando nós temos embora o metro seja elétrico, nem tudo o que é elétrico faz sentido. Quando nós estamos a falar de mobilidade elétrica do ponto de vista do transporte coletivo, havia uma rede incrível de transporte com recurso à combustão elétrica, que era o caso, por exemplo, dos trolley-carros na cidade de Coimbra, onde eu estudei. Que é o quê? Um trolley-carro é um autocarro movido a energia elétrica que tem uma ligação na parte de cima do autocarro, ligado a uma catenária, como um elétrico, e que funcionavam lindamente, mas foram retirados porque quando foi preciso renovar a frota foi mais fácil passá-la para combustível a gasóleo do que fazer a renovação da frota dos elétricos. Na cidade do Porto é a mesma coisa. Nós podemos ter uma rede de elétricos fantástica a vencer as pendentes todas da cidade e a fazer as interfaces entre a rede do elétrico e a rede do metro, e no entanto esse projeto foi abandonado. Ainda assim, o Governo lançou o programa Ferrovia 2020, que queria, entre muitos outros objetivos, visa a eletrificação da linha. 480 km da ferrovia. Ótimo, só peca por tardio, está há 30 anos atrasado. A questão é que... E que o próprio programa está bastante atrasado. O Pedro Nuno Santos, que é o Ministro das Infraestruturas e Habitação, disse que o planeamento feito em 2016 foi demasiado ambicioso e irrealista. Estas são as palavras dele. Sim, e foi ambicioso, mas o próprio plano em si tem décadas de atraso, portanto... A questão é... Este não é revolucionário? O plano, não. O que me parece grave é que não haja uma noção de que o transporte da ferrovia faz sentido se nós conseguirmos associar o transporte da ferrovia à questão, por exemplo, do transporte de mercadorias, que é uma coisa que ninguém pensa. Toda esta guerrilha que houve agora por causa da questão da greve dos combustíveis, dos motoristas de transporte de materiais pesados, de substâncias perigosas, teria sido tudo uma falsa questão se esses combustíveis têm circulado por ferrovia, e só se falou disso agora no fim. Aliás, o Carlos Cipriano, jornalista, que publicou uma reportagem no Público exatamente sobre isso. Exatamente. Portanto, dizendo que o Governo não pensou nessa possibilidade. Não pensou nessa possibilidade porque ninguém pensa de uma forma estruturada na ferrovia como uma forma de transporte de mercadorias. Por outro lado, fizeram uma expansão da rede e vão fazer uma expansão de uma rede que vai fazer a ligação entre Sines e Madrid, e esqueceram-se que a mesma rede, com aquela bitola, também podia transportar passageiros. E não está previsto. E a questão é, para que é que eu vou ter uma ferrovia elétrica para transportar mercadorias apenas entre o Porto de Sines e Madrid, e não penso que aquela estrutura, no momento em que não está a ser usada como uma estrutura de transporte de mercadorias, seja uma estrutura de transporte de passageiros que faz uma bissetriz em todo o Alentejo e que permite unir aquilo que até agora estava desagregado. Mais uma vez, do ponto de vista paisagístico, o traçado é desgraçado. Do ponto de vista da mobilidade, é um investimento que não tem senão uma leitura apenas para fazer a ligação entre o cluster de Sines e o centro da Ibéria, quando podia ter sido pensado para também transportar passageiros. Portanto, essa mobilidade elétrica de mercadorias, que tem um peso e que tem um custo, podia ter associado uma vertente de transporte de passageiros, nem que fosse uma vez por semana, uma vez por dia, que conseguiria certamente ganhar uma massa crítica significativa ao longo do tempo e que permitiria, por exemplo, que algumas mercadorias, que não apenas as mercadorias entradas pelo Porto de Sines, mas algumas mercadorias de circulação nacional, conseguissem ter uma colocação no centro de Espanha. Portanto, não, o futuro não deve ser elétrico, o futuro da mobilidade? O futuro da mobilidade deve ser aquilo que qualquer engenheiro mecânico minimamente inteligente sustenta, que é uma coisa que se chama mix energético. Eu tenho que ter sempre um sistema de redundância de fontes, para quando falha uma coisa, funcionar a outra. Viu-se agora com a questão da crise dos combustíveis. Mas sim, a mobilidade poderá ser elétrica, mas não só.
E hoje, quando eu olho para trás e vejo o que foi a evolução da minha investigação e o que é que foi a evolução da realidade, eu constato que provavelmente talvez nós não devamos pensar numa energia dita limpa, apenas limpa do ponto de vista da deslocação da poluição do local onde o motor está em combustão para o sítio onde é extraído, depois para o sítio onde é descartado. Que isso é o caso da energia elétrica? Que é o que acontece com os motores elétricos. A questão que eu coloco tem a ver com uma questão... Mas porquê que dizes isso? Explica isso. Porque não nos interessa apenas pensar na viagem em si. Ou seja, não me interessa que a viagem em si seja limpinha. Interessa que se calhar a fonte da produção da energia ou da estrutura da acumulação de energia seja limpa e que depois a maneira como eu vou descartar aquela viatura também seja limpo. Ou seja, que o processo seja limpo de uma ponta à outra. Aquela ideia do greenwash que nos estão a vender parece-me que tem um peso muito mais significativo que aquilo que à partida transparece. Se nós esgravatarmos as cascas à cebola, não é? Se formos tirando as cascas todas, nós quando chegamos ao âmago da questão percebemos que isto é uma maneira de branquear muito a discussão. Isto o quê? Isto é a ideia da mobilidade elétrica dos veículos elétricos. De qualquer sistema, isto é aquilo que eu dizia, é um bom expediente para começar a procurar a causa de um problema. O que isto deve servir é para nos fazer pensar qual é o paradigma de mobilidade que nós temos. Temos que ter presente que hoje em dia nós vivemos numa sociedade que está sempre com a roda no ar, seja por questões de lazer, seja por questões de trabalho. Por isso é que o Tim Creswell fala do always on the move, não é? Nós estamos sempre em movimento para algum lado. Seja um movimento lento, seja um movimento rápido, seja um movimento gratuito, seja um movimento com um determinado objetivo. Nós, quando nos queremos mover, a forma como nos movemos não pode ser inocente. Nós temos que ter consciência da forma como nos movemos. Agora, tenhamos consciência de uma coisa que me parece muito séria, não é com uma frota de substituição de 1.200 veículos elétricos que nós vamos lá. Talvez a primeira decisão que nós devêssemos tomar é: vamos retirar 1.200 veículos da frota. Ponto. E não fazer uma simples substituição de uma coisa pela outra. Aquilo, se calhar, que nós devemos pensar é: acabaram as viaturas de empresa. Não basta que essas viaturas sejam elétricas. O que é preciso é alterar o paradigma. E para isso eu acho que a mobilidade elétrica serve muito bem para nos fazer pensar. Se nós temos um veículo que é ambientalmente muito caro, eu devo usá-lo com parcimónia. Se a deslocação é ela própria um grande negócio e é ela própria aquilo que mais impacto tem do ponto de vista de emissões de carbono, de consumos de recursos, etc., então se calhar eu tenho que pensar muito bem na maneira como eu faço as minhas deslocações. E para eu decidir como faço as minhas deslocações, eu tenho que escolher bem o sítio onde vivo, tenho que escolher a rede de transportes em que me vou deslocar, tenho que escolher muito bem a maneira como organizo o meu dia. E portanto eu acho é que a questão da mobilidade elétrica ou qualquer outra questão vai servir exatamente para isso. Vai servir para colocar a questão, tal como a questão do passo único, vai servir para colocar a questão no sítio certo. Ou seja, estamos a falar de medidas relativamente flexíveis que nos obrigam a pensar no planeamento a longo prazo. O passo único serve para eu ter uma noção da quantidade de pessoas que estavam excluídas da rede ou que continuam a precisar do transporte individual para entrarem na rede. A mobilidade elétrica provavelmente vai-me poder fazer pensar quais são as viaturas que eu vou substituir e perceber se eu, em vez de as substituir, as poderia anular. E eu acho que isso é que pode ser uma discussão inteligente. Nós temos mesmo que terminar, mas queria-te perguntar uma última coisa. Vamos ter eleições no próximo dia 6 de outubro, eleições legislativas. O que é que tu esperas que seja discutido em relação a este assunto, em relação à mobilidade, até lá? Nada. Acho que a mobilidade não é vista como uma discussão que precisa estar em cima da mesa. Acho que provavelmente o Partido Socialista e todos aqueles que andaram a reivindicar que o passo único que era da sua autoria, não é? Que agora anda aí a tentar perceber quem é que é o pai da criança, se foi o PCP, se foi o Bloco, se foi o PS. Eu própria também posso dizer que sou mãe da criança, porque também ando estes anos todos ainda em fóruns muito privados a discutir isso. A minha questão aqui, uma das discussões que tivemos na Lei de Bases foi exatamente essa, quando andamos a discutir a Lei de Bases da habitação, e na altura eu tive esta conversa com a Helena Roseta e dizia, por favor, acrescentem aí no habitat acesso à rede de transportes. Ninguém pode estar a falar de habitação e de habitat, quando se discute habitação, sem falar do nível de serviços que a rede de transportes proporciona. Portanto, não mandem a pessoa para um gueto do qual ela não consegue sair. E, portanto, passa muitas vezes por semear estas sementes em vários dispositivos.
Mas eu não vejo ninguém a discutir a questão da mobilidade como uma questão nacional, como uma questão estruturante, tal como ela é. Tal como também não vejo ninguém a discutir a questão da paisagem como uma questão estruturante, como ela é. Tal como também não vejo ninguém a discutir a questão do plano nacional da valorização geológica como é uma questão fraturante e que acho que nos deve preocupar a todos. Mas acho que isto é um sinal dos tempos, porque Portugal diz que tem um problema de floresta e encerrou engenharia florestal e arquitetura paisagista na UTAD. E Portugal tem um problema de paisagem e encerrou a arquitetura paisagista na Universidade de Évora. Portanto, eu acho que é um bocado paradoxal nós dizermos que temos um problema e eliminamos os técnicos que nos podem trazer as soluções, ou que pelo menos nos podem ajudar a pensá-las. Quando nós falamos em mobilidade, eu lembro-me da estranheza que causava quando eu ia a um sítio qualquer fazer uma entrevista por causa do meu doutoramento. A estranheza das pessoas era sempre tripla, que era: o que é que está uma mulher a fazer licenciada em Direito, a estudar arquitetura e a fazer um doutoramento em transportes? Primeiro, os transportes na arquitetura, porque é que os arquitetos andam preocupados com a mobilidade? Como se uma coisa não tivesse a ver com a outra e como se a arquitetura só tivesse que desenhar objetos escultóricos isolados, não tivesse que pensar a paisagem onde se insere. E como é que se chega até esses objetos? Depois a segunda pergunta era os arquitetos a estudarem mobilidade, isso não é assim muito interessante, mas ainda por cima o que é que vem uma pessoa da área do direito estudar mobilidade e arquitetura, que isso não faz sentido. E lembro-me de uma discussão estruturante que tive com o João Ferrão na altura, em que discutimos precisamente isto, porque o que nos interessa é fazer a síntese entre as disciplinas. E quando eu falo da questão da triangulação necessária entre mobilidade, emprego e habitação, nós estamos no fundo a falar de um direito à cidade e de um direito ao acesso. E talvez a questão passe exatamente por aí, por vermos a mobilidade como um direito fundamental. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Helena Amar, investigadora em arquitetura, planeamento urbano, mobilidade e tantas outras coisas. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Silves Ribeiro, pela Maria Almeida e pelo Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso fez edição de som, captação de vídeo e fotografia. A Joana Batista foi responsável pela edição de vídeo. Fazem da parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Margarida David Cardoso, Mo Tafes, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Obrigado também a Rafaela Cortês, que faz parte da equipe da comunidade Fumaça e que também nos ajudou na preparação do guião da entrevista. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já.